Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a gente vai falar das expectativas para o PIB brasileiro de 2023. Faz um tempo que a gente comentou aqui que a nossa projeção para o PIB deste ano era de zero ou algo perto de zero. Até o fim do ano passado, esse era o cenário que a gente via. Mas agora novos dados indicam que a economia deve sim apresentar um crescimento em 2023. Mas qual será o tamanho desse crescimento e quanto tempo ele vai durar? No episódio de hoje, a gente reflete sobre isso e compartilha com você as nossas projeções atualizadas. A gente também fala do resultado da inflação brasileira de 2022, do impacto da tensão política na economia e da desaceleração da inflação nos Estados Unidos. O programa de hoje tem ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela vai analisar o bom desempenho dos mercados globais neste início de ano. Hoje é 16 de janeiro de 2023. Vamos nessa? Até dezembro do ano passado, nossa projeção era de crescimento zero para a economia de 2023. Na mesa, a gente tinha o PIB mais fraco do terceiro trimestre de 2022, tinha a piora nos dados de confiança do empresariado e, em meio a tudo isso, o prato cheio para a estagnação no ano. Selic alta, desaceleração global e queda das commodities. Não que esse quadro tenha se transformado completamente de lá para cá. Os juros devem continuar altos por um bom tempo, o mundo deve crescer pouco e as commodities estão seguindo uma tendência de queda. Mas agora, aqui no Brasil, a gente tem algumas novidades. Ou melhor, vai ter algumas novidades. O setor agropecuário, que responde por nada menos que 7,6% do PIB brasileiro, ele deve crescer surpreendentemente quase 10% em 2023, de acordo com as nossas projeções. O que explica o nosso cálculo é a estimativa de safra recorde de grãos em 2023, especialmente a safra de soja. O IBGE prevê colheita de mais de 148 milhões de toneladas de soja em 2023, o que seria o maior volume colhido em 17 anos. Vamos lembrar que a soja tem um papel de destaque na economia brasileira. A soja foi o produto que o Brasil mais exportou nos últimos 12 meses. Em volume financeiro, a exportação foi equivalente a 47 bilhões de dólares. Petróleo e minério de ferro vieram em segundo e terceiro lugar nesse ranking, respectivamente. Mas voltando às novidades que vão estimular o PIB, outro fator que deve puxar o crescimento econômico brasileiro neste ano são os estímulos fiscais aprovados pela PEC da transição. Essa PEC destina 168 bilhões de reais à ampliação do Bolsa Família e a outros gastos. A injeção desse montante na economia, naturalmente, ajuda a estimular o consumo. E é por essas razões que eu comentei aqui, o crescimento forte do agronegócio e os estímulos fiscais, é por causa delas que a gente enxerga hoje um avanço de 1% para o PIB brasileiro em 2023. Se confirmado, vai ser um crescimento inferior ao que a gente projeta para 2022, que é de 3%, e vai ser um crescimento bem menor que o avanço de 5% visto em 2021, ano em que o país começou a se recuperar da pandemia. Mas esse avanço de 1% do PIB para 2023 não deve ser duradouro. O efeito da safra recorde de soja, por exemplo, vai ser pontual, já que a maior parte da colheita é realizada no primeiro trimestre do ano. O ganho não vai passar de março. Além disso, o Brasil vai continuar enfrentando dois desafios. O primeiro é a desaceleração global. O Fundo Monetário Internacional projeta crescimento baixo, aliás, menor que o de 2022, para o PIB mundial deste ano. Como 20% de tudo que o Brasil produz é exportado, quando o mundo cresce pouco e demanda menos commodities brasileiras, nosso PIB fica prejudicado. Nosso segundo desafio é a Selic alta. A taxa de juros brasileira deve seguir em 13,75% por bastante tempo. Esse patamar encarece o crédito para pessoas e para empresários, que acabam tendo que adiar decisões de investimento ou de expansão dos negócios. Não é por acaso que, quando a gente olha para 2024, o que a gente vê por hora é um crescimento de 0,5% para o PIB brasileiro. Bom, então é isso? Esse impulso que a gente vai ganhar em 2023 vai ser temporário e o que o futuro próximo nos reserva é, sei lá,
Pouca coisa mesmo? O que daria para fazer para o PIB crescer mais? Além das reformas das quais o país precisa, tipo a tributária e a administrativa, o que daria para fazer? Quem explica pra gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. Nayara, para o PIB crescer mais, a gente precisa criar um ambiente favorável para que os juros caiam. A taxa Selic hoje está em 13,75%, um nível muito alto, que, como você mesmo disse, desestimula a economia. Para voltar a crescer, a gente tem que ter a taxa Selic mais próxima do seu nível neutro, que seria algo em torno de 6,5%. E como é que faz para a gente chegar a esse patamar, então? A resposta não é simples. O Banco Central não pode simplesmente lançar mão de uma queda artificial dos juros, derrubando a taxa sem que haja condições para isso. As consequências seriam muito ruins para a economia. A inflação poderia fugir do controle. Para chegar perto do nível neutro de juros, a gente precisa que a inflação caia. Apesar de ter desacelerado em 2022, o IPCA continua muito alto e bem acima da meta. Mudar esse quadro, fazer a inflação cair de forma rápida, exige resolver aquele que é o calcanhar de Aquiles da economia brasileira, a questão fiscal, que eu já falei aqui tantas vezes. As contas públicas do Brasil estão num momento complicado. A expectativa é que a dívida líquida continue subindo nos próximos anos, e hoje ela já passa de 5 trilhões. É muita coisa para os padrões de países emergentes. Esse quadro pressiona a inflação. Por quê? Quando o governo gasta mais do que arrecada, os investidores começam a enxergar mais riscos, retiram seus dólares do país e isso acaba depreciando o real. O resultado é mais inflação. Isso tudo que eu falei nos leva então à seguinte conclusão: não tem como fazer o país crescer sem buscar o equilíbrio das contas públicas. O equilíbrio fiscal é uma condição necessária para o crescimento sustentável no Brasil. Agora o assunto é tensão política e agenda econômica. A invasão dos três poderes e os desdobramentos desses atos podem, de alguma forma, afetar a economia? O momento é de muitas reflexões e o impacto disso tudo sobre a economia ainda está sob análise. Por hora, a gente compartilha aqui com você duas observações. A primeira tem a ver com o câmbio. Para o investidor estrangeiro, não é interessante comprar títulos de dívida pública em períodos de incerteza, já que o retorno desse investimento vira dúvida. O efeito prático disso pode ser a saída de dólares do país, o que deixaria a moeda americana mais cara para o brasileiro. E isso, como a gente sabe, gera mais inflação. Como a gente consome insumos dolarizados, tipo a gasolina e outros produtos importados, a alta do dólar tende a puxar os preços para cima, né? A segunda observação sobre o momento político tem a ver com a energia necessária para resolver os problemas. A lista de prioridades do governo de 9 de janeiro para cá cresceu. É preciso dividir a atenção agora com outras coisas. É sabido que momentos de instabilidade política muitas vezes provocam o adiamento de decisões econômicas, especialmente as impopulares, como a alta de impostos e o corte de despesas. Considerando a urgência da pauta fiscal no Brasil, que inclui a definição de uma nova âncora fiscal e o ajuste nas despesas, considerando essa urgência, a gente vê como negativa a possibilidade de qualquer atraso nessa agenda. Partindo para a análise do IPCA, a inflação brasileira fechou o ano de 2022 em alta de 5,79%, como foi divulgado na semana passada pelo IBGE. O número mostra que houve aí uma boa desaceleração dos preços na comparação com 2021, quando a alta foi de 10%. Mas é importante a gente notar algumas coisas. Essa inflação de 5,79% em 2022 veio acima do que a gente esperava e do que o mercado esperava também. Segundo, se não fosse o corte de impostos, a alta no ano teria sido de 8,5%. O corte de impostos sozinho tirou quase 3 pontos percentuais da inflação. Uma terceira coisa que merece o nosso olhar é a inflação do setor de serviços, grupo em que entram restaurantes, hotéis, academias. A alta dos preços nessa categoria ficou em 7,6% em 12 meses. Esse número preocupa, porque existe no setor uma dinâmica conhecida como inércia inflacionária, que é quando os preços atuais são remarcados segundo a inflação passada, tipo quando a escola reajusta a mensalidade no início do ano olhando para a inflação do ano anterior. E esse fenômeno, mais o atual mercado de trabalho aquecido, que mantém o consumo em alta, significam que a inflação dos serviços pode custar a ceder no país.
Mas não foi só essa perspectiva pouco otimista o que o IPCA de 2022 nos proporcionou. Tem também um lado positivo, ou quase positivo, quando a gente olha para o segmento de bens industriais, categoria que reúne aí de carros a remédios. Apesar de a inflação desse grupo ainda ter subido quase 10% em 2022, os sinais de alívio são claros. Um deles vem do atacado, onde os preços dão pistas do preço que vai chegar na ponta para o consumidor final. A gente já vê hoje uma queda no valor dos bens industriais no atacado, e a gente acredita que o caminho vai ser de desaceleração acentuada para essa categoria neste ano. Nas nossas projeções, o IPCA vai chegar ao fim de 2023 em 5,8%. É um número ainda acima da meta do Banco Central para este ano, que é de 3,25%. Voltando a Brasília, mas agora para falar de medidas fiscais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na semana passada medidas para reduzir o déficit primário do governo. Eu estou falando aqui do saldo negativo das contas públicas, que é esperado para 2023. Caso as medidas fiscais anunciadas pelo ministro sejam adotadas em sua totalidade, o ganho para as contas públicas pode chegar a 240 bilhões de reais. Desse total, 190 bilhões seriam ganhos com a entrada de receitas e 50 bilhões de reais corresponderiam à redução de gastos. Na nossa visão, as medidas que importam para reduzir o déficit são as medidas que trazem ganhos duradouros para as contas públicas. No conjunto de ações anunciadas pelo ministro, apenas 145 bilhões dos 240 são permanentes. E desse montante, 55 bilhões estão atrelados ao fim da isenção de combustíveis, algo que ainda não foi confirmado. A conferir o desenrolar dessas medidas. De qualquer forma, vale destacar que, apesar dos eventos de 9 de janeiro, a agenda econômica está andando, o que é uma boa notícia. Esse foi o bloco sobre o Brasil. Eu já volto com a análise internacional. Nossa atenção agora vai para os Estados Unidos. A inflação americana, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, fechou 2022 em 6,5%. O resultado mostra que a alta dos preços está perdendo força em território americano. Isso alimenta a expectativa de que o fim da alta dos juros está próximo nos Estados Unidos. A taxa de juros americana está hoje no intervalo entre 4,25% e 4,5%. A gente acredita, com base nas comunicações do Fed, o Banco Central Americano, que os juros nos Estados Unidos cheguem ao fim do ciclo de alta entre 5% e 5,25%. Quanto ao início do corte de juros, na nossa visão, isso não deve ocorrer antes de 2024. É que o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia do cálculo, que são itens voláteis, ele ainda segue alto. O núcleo do CPI ficou em 5,7% em 2022. Ele foi puxado pelos serviços. Os aluguéis, em especial, tiveram um forte aumento no ano passado e foi puxado também pelos salários elevados. O ganho por hora trabalhada nos Estados Unidos teve uma aceleração importante em 2022. Isso indica que o caminho para trazer os preços da economia americana para a normalidade vai ser longo. E eu lembro aqui que a meta de inflação do Fed é de 2% para o núcleo do PCI, que é outro indicador de inflação adotado nos Estados Unidos, cujo resultado de 2022 só sai no fim de janeiro. Apesar das diferenças nos métodos de cálculo, esses índices costumam caminhar juntos e são olhados de perto pelo mercado. Vamos entender agora como andam as bolsas de valores nos principais mercados do mundo? A gente conversou com a Gabriela Santos, a estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, para entender o porquê do bom desempenho dos mercados globais nas 2 primeiras semanas de 2023. Ela contou que a razão está em notícias menos negativas vindos da Europa, da China e dos Estados Unidos. Vamos analisar isso melhor com ela. A Gabriela gravou o comentário dela diretamente de Nova York, onde ela está baseada. Ano novo, um ano bem melhor para os mercados globais, pelo menos tem sido o caso nas primeiras 2 semanas do ano. O mercado acionário global está começando o ano com retornos positivos de quase 5%, só nas primeiras 2 semanas do ano.
E o mercado de renda fixa também está registrando retornos positivos, com a queda dos yields, com retornos de 3%. O que aconteceu? A situação global ainda continua conturbada, porém, na margem, a situação tem ficado menos mal. E lembrando que para os mercados é a mudança na margem versus expectativas que importa. O que tivemos de notícias? A grande tem sido a reabertura da China, que no dia 26 de dezembro efetivamente abandonou todas as restrições da sua política de zero Covid. Claro, as doenças estão aumentando agora e devemos esperar dados econômicos negativos em dezembro, em janeiro, e vamos ter os dados oficiais econômicos que vão sair essa semana da China, que vão ser bem fracos. Porém, os mercados, os investidores já estão olhando adiante e antecipando a recuperação econômica da China, com um esperado pico nas doenças depois do Ano Novo Chinês e uma recuperação econômica forte, já começando possivelmente em março. Com isso, as ações chinesas têm subido 10% no ano. Na Europa também tivemos notícias menos mais da margem, com um clima no inverno mais quente do que esperado, e com isso um estoque de energia mais elevado versus o que é normal. Isso tem diminuído bastante o risco de racionamento e recessão severa na Europa. Com isso, a Europa tem subido também quase 10% no mercado acionário e sua moeda tem se fortalecido 1% versus o dólar. Nos Estados Unidos, as notícias também na margem têm sido menos más, reduzindo o risco de uma recessão esse ano, com uma suavização gradual no mercado de trabalho, que mostra ainda uma geração forte de empregos, mas uma certa desaceleração no crescimento salarial. Isso ajuda o tema da inflação, e tivemos os dados de inflação semana passada, para o mês de dezembro, que mostraram mais desaceleração, ou seja, o pior do tema da inflação ficou para 2022, com o pico da inflação nos Estados Unidos tendo ocorrido em junho e agora a inflação tendo desacelerado bem mais desde então. Isso reduziu as expectativas de juros para o Federal Reserve esse ano, agora com uma expectativa de aumento de somente 25 pontos base em fevereiro, seguido de possivelmente um aumento final na sua reunião de março, deixando os juros, então, um pouco abaixo de 5%. Bom, começo positivo para os mercados, claro, nada vai ser completamente suave, e agora, essa semana, começam a reportagem dos lucros das companhias americanas do quarto trimestre do ano, e vai ser uma oportunidade para os investidores ajustarem as suas expectativas. Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na quarta-feira, 18 de janeiro, sai o resultado das vendas no varejo dos Estados Unidos. A expectativa é que as vendas desacelerem, mas que sigam em patamar elevado. Na quinta-feira, dia 19, a gente vai saber qual foi a taxa de desemprego do Brasil no mês de novembro do ano passado. Nas nossas projeções, a taxa deve cair para 8%, o menor nível para o mês desde 2014. E também na quinta-feira, o Banco Central Europeu publica a ata da reunião de dezembro. O documento pode dar pistas sobre as próximas decisões de política monetária na zona do euro. Bom, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romay e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até a próxima segunda-feira.